Paz e graça, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Nilson Santos, bem-vindos ao nosso Café Teológico. Hoje eu quero falar aqui sobre batismo, mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero te pedir, se inscreva no nosso canal, nos ajude a divulgar o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo, certamente será bênção na vida de alguém. Eu não quero falar aqui hoje sobre fazer uma defesa do pé do batismo ou fazer críticas, né, àqueles que praticam apenas o credo do batismo. Enfim, eu creio que já há muito conteúdo sobre essas questões nas nossas mídias, né? E aqui também eu já falo sobre esse assunto, sempre com respeito àqueles que pensam diferente. Quero só expor o meu pensamento que se alinha com a teologia reformada, mas eu quero aqui apenas apontar algumas diferenças. Eu creio que também algumas pessoas já produziram vídeos nesse sentido. Quero apenas trazer a minha contribuição nesse sentido. Desde o início, né, a igreja ela praticou o sacramento do batismo, ou a ordenança do batismo, e você vai encontrar na Escritura Jesus enviando os discípulos a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes disso, nós vemos João Batista batizando, convidando as pessoas a se arrependerem e receberem um batismo como sendo um sinal desse arrependimento. Existem igrejas que só praticam o batismo de pessoas que podem confessar a sua fé. E aí é bem possível que a maioria dessas igrejas elas caminham no sentido de entender que o batismo é aquilo que nós fazemos para Deus, ou seja, a pessoa ela aceita, né, a mensagem do Evangelho e ela manifesta de forma pública aquilo que já aconteceu no seu interior através do batismo. Portanto, para o credo batista, na sua grande maioria, o batismo ele não confere nenhum tipo de graça, nenhum tipo de bênção, e ele não é aquilo que Deus faz para a gente, mas é aquilo que nós fazemos para Deus, ou seja, ele é um emblema da nossa fé. E nesse sentido, né, o batismo de Jesus e o batismo praticado por João Batista não teria grandes diferenças, apenas a questão de que o batismo cristão é feito em nome da Trindade, mas o batismo de João e o batismo cristão seria praticamente a mesma coisa dentro dessa linha de pensamento. Então, se a pessoa entende que o batismo não é o que Deus faz, mas é o que nós fazemos, e que o batismo de João é praticamente idêntico ao batismo cristão, então realmente faz sentido batizar apenas pessoas que podem professar a sua fé. Agora, em relação à idade, vai variar a argumentação quanto à questão da maturidade da pessoa. Agora, as igrejas que batizam criança, elas não têm o mesmo entendimento. Elas não partem do princípio de que batismo é o que nós fazemos, mas é aquilo que Deus faz. Portanto, o batismo não é uma obra nossa, mas é uma obra de Deus. Embora seja o pastor que batize, ninguém se batiza, né? É o pastor que batiza, é o ministro, mas ele faz aquilo ali apenas como um representante. Quem realiza de fato, né, quem ministra a graça é o próprio Deus. Nesse sentido, aqueles que pensam assim, veem o batismo de João apenas como uma pré-figuração do batismo cristão, mas nunca como a mesma coisa, com o mesmo efeito, com o mesmo propósito. O batismo cristão seria, na verdade, um sacramento, um conferir da bênção, da graça de Deus, e uma forma de Deus manifestar aos homens a sua graça. E aí as igrejas pedobatistas, ou seja, igrejas que batizam criança, batizam nesse sentido. É claro que há uma variação de entendimento acerca do que acontece durante o batismo dentro dessas tradições cristãs. Mas, de modo geral, a compreensão é que o que Deus faz e não o que nós fazemos. Geralmente as igrejas reformadas, elas enfatizam a questão da circuncisão, ou seja, assim como no Antigo Testamento havia um rito de entrada na comunidade da aliança, no Novo Testamento esse rito de entrada, né, é o batismo substituindo a circuncisão. Então há esse paralelo, assim como há o paralelo entre
a Páscoa e a ceia do Senhor. Então, se lá no passado as crianças elas eram recebidas na comunidade por meio da circuncisão, não apenas os adultos, no Novo Testamento não há o porquê deixar as crianças também de fora. Seria estranho se no Antigo Testamento as crianças elas participassem da comunidade e no Novo Testamento, que tem uma visão muito mais inclusiva, excluísse as crianças. E nesse sentido, você tem algumas comunidades como anglicana, luterana, que vão enfatizar a questão da graça que é recebida no batismo, como a graça da salvação, do perdão, da regeneração, e assim como as igrejas presbiterianas ou outras igrejas reformadas que enfatizam apenas essa entrada na comunidade da fé, e aí vai haver também, de certa maneira, algumas variantes em relação à compreensão da graça que acontece no batismo dentro da tradição reformada. Mas, de modo geral, a ênfase está no que Deus faz e não no que o homem faz. Sendo assim, o batismo ele então deve ser não apenas administrado a adultos, mas também aos filhos dos crentes, e não a qualquer um, mas aos filhos dos crentes que também fazem parte da aliança. E é claro que depois de uma certa idade, os filhos dos crentes terão que dar testemunho dessa fé que é publicada por meio dos pais. E aí, nessa questão de variação, existem aqueles que vão defender que a criança é batizada na fé dos pais, que a criança também, durante o batismo, pode receber a fé como um dom de Deus, e que há uma fé presente, uma obra misteriosa de Deus atuando sobre as crianças, uma vez que a fé é um dom de Deus, e o exercício dessa fé, que é o crer, ela vem posteriormente, quando atinge uma idade da razão. E se crer que Deus, de alguma maneira, comunica a graça, como ele mesmo comunicou ao próprio João Batista ainda no ventre da sua mãe. Nós não devemos limitar, dentro dessa compreensão, o agir de Deus em relação também aos infantes. Não se deve racionalizar a ponto de achar que Deus só atua em adultos que podem expressar a sua fé. Portanto, eu quis aqui apresentar duas possibilidades diferentes. A possibilidade credo batista, que enfatiza a questão do batismo como aquilo que fazemos, como uma dramatização da obra de Cristo em nós, e o credo do batismo, o pé do batismo, que professa a fé naquilo que Deus faz em nós por meio do batismo. E é claro que dentro dessa última, o batismo de João, ele não é a mesma coisa que o batismo cristão, embora guarde alguns elementos, como a questão da água, como a questão do arrependimento para o adulto. Mas quando se trata de olhar o conteúdo do que esses dois batismos representam, você vai ver, por exemplo, em Atos 19, que há um batismo cristão, uma diferença que envolve a questão da graça, do Espírito Santo, e não apenas uma pública profissão de fé. Que Deus possa abençoá-los, que esse vídeo possa de alguma maneira esclarecer as pessoas que discutem o assunto, e muitas das vezes discutem sem saber quais são as bases, quais são os fundamentos que uma ou outra tradição carrega para defender a sua prática litúrgica das ordenanças do Senhor. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.